É uma bomba, é um escândalo. Inclusive, será que isso aqui vai sair no Jornal Nacional hoje ou no Fantástico amanhã? Gilmar Mendes afirmou que a crise é revelação de sintoma. Ele aproveitou uma coletiva lá no fórum dele em Lisboa. O ministro citou a falta de diálogo e coordenação como problemas de fundo dessa história. Gilmar Mendes também afirmou que a tensão entre os três poderes é apenas uma ponta do iceberg. YouTube derruba live de Gilmar Palusa por violação de direitos autorais. É isso mesmo. O YouTube derrubou a transmissão do 13º Fórum de Lisboa apelidado de Gilmar Palusa por ter recebido dezenas de reivindicações de direitos autorais pelo uso de múltiplas obras musicais protegidas. Nos intervalos das discussões e palestras, a live continuava ao som de diversas músicas. Gilmar Palusa é organizado pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal e reúne as principais autoridades do governo Lula, do Judiciário, do Congresso e de outros órgãos públicos. Tudo promovido por Gilmar Mendes, que vive mais em Lisboa do que no Brasil. Presidente dos Correios entrega carta de demissão e deve encontrar Lula semana que vem. É isso mesmo. O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, entregou no final da tarde de sexta-feira no Palácio do Planalto sua carta de demissão. Ele deve se reunir com o presidente Lula na próxima semana, pessoalmente, para falar da sua saída. Os Correios registraram um prejuízo de 1,7 bilhão nos primeiros 3 meses de 2025, como mostrou a Folha de São Paulo. Será que isso aqui vai sair no Jornal Nacional hoje ou no Fantástico amanhã? Bom, eu tenho minhas dúvidas. Você já ouviu falar do grupo Prerrogativas? Esse grupo é um grupo de advogados, são centenas de advogados que criaram esse grupo, uma espécie de organização para defender o Lula e as políticas de esquerda. Fizeram isso ao longo de muitos anos. Pode ter certeza, nunca fazem nada de graça. Nenhum esquerdista faz nada de graça. Quando Lula retornou à cena do crime, o grupo Prerrogativas ganhou muito cargo ali dentro. Lulista. Prerrogativas já emplacou ao menos 28 nomes no governo. Curioso, né? O grupo de advogados que foi criado para defender Lula, quando Lula volta à cena do crime, eles ganham 28 cargos. É muito cargo para um grupo só. Nesse grupo, tem uma pessoa especial que eu quero chamar a atenção. Tá vendo esse rostinho rechuchundinho aqui no fundo, aqui do lado do Haddad, né, pegando aqui no ombro do Haddad? Pois é, ninguém conhecia esse cara, não era famoso nem nada, mas de repente, esse cidadão foi presenteado com a diretoria de uma das maiores estatais do governo, os Correios. Gente, os Correios são centenas de milhares de funcionários, extremamente importante para o nosso país, que dava lucro no governo Bolsonaro. Mas aí o Lula decidiu entregar os Correios para esse cidadão. Vamos ver qual foi o resultado disso? Vamos analisar? Vamos lá. Além de escândalo, Correios ainda tem calote de 300 milhões a pagar. Vamos ver todos aqui, ó. Correios divulga balanço com prejuízo de 2,6 bilhões em 2024. Lembrando, hein? Foi a estatal que mais deu prejuízo. Prejuízo é 4 vezes maior que 2023, quando a queda registrada foi de 597 milhões. E aí, uma ministra do Lula teve a pachorra de ir numa coletiva de imprensa e falar que, olha, isso não é prejuízo, nem é déficit, não confundam as coisas, tá? Pois bem, vamos continuar. Trabalhadores dos Correios reagem à pressão do Planalto por demissões. O Planalto começou a pedir que demitisse o povo do Correio porque o Correio estava dando muito prejuízo. Correios tem prejuízo de 1,7 bilhões no primeiro trimestre. Agora preste atenção, vamos lembrar aqui. No ano de 2024 foi 1,7 bilhões, um ano inteiro, beleza? Chegou agora no primeiro trimestre, 1,7 bilhões. Espera aí. O ano é composto por 4 trimestres, certo? 1,7 bilhões, isso equivaleria ao final do ano em quase 7 bilhões de reais que o Correios ia dar de prejuízo. Continuando. Correios tem prejuízo recorde e estatal fala em insolvência. Insolvência é um nome bonitinho para dizer assim, falência.
Correios planeja contratar carros de luxo para a diretoria. Olha que loucura. A estatal que está correndo risco de fechar as portas, falência, o diretor dela vai lá e quer contratar carros de luxo. Seria um SUV grande e 3 sedãs médios. Calma que continua. Presidente dos Correios reajustou o próprio salário em 14% em 2 anos. Tá vendo esse cara aqui, ó? Esse aqui, Fabiano Silva dos Santos, que é o presidente dos Correios. Você tá tentando lembrar desse rosto? Tá ele aqui, ó. Olha só que gracinha. Esse aqui é o Fabiano, do grupo Prerrogativas, pegou a presidência do Correios. Olha que gracinha. Um cara que não tinha experiência nenhuma em nada disso daí. E aí ele aumenta o próprio salário em 14%, gente. 14%. E aí, vamos ver. Pressionado por prejuízos, presidente dos Correios pede demissão. Na verdade, ele não pediu demissão. Ele foi ordenado a pedir demissão para não ficar feio para o governo. O governo já estava com tanto escândalo desse cara, tanto absurdo, o Correios prestes a falir, em muitos lugares do Brasil já não entrega mais. Os fornecedores dos Correios entraram em greve. O Correios está quebrado, gente. E o cara aumentando o próprio salário. Do grupo Prerrogativas, advogados que defendem o Lula. Então o Fabiano foi obrigado a pedir demissão. O presidente dos Correios, de 49 anos, pediu demissão do cargo na sexta-feira. A saída ocorre com a pressão política do União Brasil, que tenta emplacar o nome ligado a CIS. Não foi pressão política do União Brasil. Ele saiu porque o Lula viu que isso aí é uma bomba, é um escândalo. Inclusive, já estamos colhendo assinaturas para a CPI dos Correios. Nunca uma estatal, gente, isso aqui superou o Petrolão. Essa estatal roubou tanto, foi tão roubada, tão vilipendiada, destruída, depredada, que eles não tinham outra opção a não ser demitir um advogado. Essa é a loucura. O cara só pegou o Correios porque ele fez parte do grupo de advogado que defendia o Lula. E o Correios está quebrado. No governo Bolsonaro dava lucro e agora está dando prejuízo. Por isso que eu consegui, eu relatei e aprovei na Câmara dos Deputados, na Comissão de Comunicação, um projeto de lei que acaba com o monopólio dos Correios. Basicamente, acaba com abre para livre iniciativa, tá, o envio de cartas e encomendas no Brasil de forma igualitária. Então os Correios vai ter que fechar. Não tem condição de manter isso mais. Isso virou um cabide de emprego, infelizmente, ineficiente. E na última audiência pública que eu tive com o ministro das Comunicações, que é o chefe desse cara aqui, eu fiz algumas perguntas sobre justamente os Correios. Curiosamente, 3 dias depois, o cara dos Correios pede demissão. Bom, espero poder acreditar que eu tive influência nisso daí. Um abraço. Agora, Fabiana Barroso, o ministro Gilmar Mendes, disse que a disputa do IOF é apenas uma ponta do iceberg de uma crise. Ele aproveitou uma coletiva lá no fórum dele em Lisboa para dizer que após o Congresso derrubar o decreto, o governo Lula acionou o Supremo contra a decisão legislativa e que esse é um caso que está em boas mãos e nas boas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Gilmar Mendes afirmou que a crise é revelação de sintoma e não da doença. O ministro citou a falta de diálogo e coordenação como problemas de fundo dessa história. Gilmar Mendes também afirmou que a tensão entre os 3 poderes é natural em dados momentos. Mas aí chegou o ministro Fernando Haddad e minimizou a crise, dizendo que a questão não é econômica e nem política, é jurídica. É mesmo, Fabiana Barroso? O Haddad e o Gilmar Mendes estão com a razão com essas declarações que eles fizeram? Olha, a gente está diante de um governo ilegítimo, um governo que não tem identidade, um governo que teve que usurpar, de certa forma, uma série, né, aquela frente democrática. Pois é, não aguentou nem 2 anos. Não aguentou porque não ia aguentar. Todo mundo já sabia, todo mundo quer a mesma coisa ali e todo mundo só pensa neles mesmos. Mas o que é interessante aí é que o Haddad, ele falou ontem isso, né, a declaração que ele fez ontem lá na Argentina. Ele falou, isso aí não é só ver se é legal ou ilegal. Se for assim, ontem já tinha falado isso, mas hoje eu vou dar um argumento até um pouco mais rebuscado aqui. Vai ler lá o artigo 149 da Constituição.
né, se ainda estiver valendo, porque ela é explícita, ela é taxativa em dizer que é prerrogativa exclusiva do Congresso Nacional derrubar algo que acha que está exorbitando a sua própria capacidade de arrecadação. Fala propriamente sobre isso. Só que aí, as mãos boas, que é do ministro Alexandre de Moraes, que o Gilmar Mendes passou para ele o caso, sendo que, na minha visão, não é questão de juiz prevento, porque a outra questão que o ministro Alexandre de Moraes já havia julgado, até a questão do IOF no governo Bolsonaro, e se não me engano, acho que o IPI também no governo Bolsonaro, ele jogou, mas são casos completamente diferentes. Ali nós estávamos na pandemia, precisava de arrecadação de verdade, e até o Fachin fez um voto lá dizendo que era possível fazer um olhar um pouco diferenciado na questão que nós estávamos. Pandemia. Agora não é questão de pandemia, é questão de estourar o teto, de questão fiscal, questão de ser inepto, de não ter a capacidade de reduzir contas e querer, então, fazer um imposto que vai majorar e vai detonar mais ainda uma crise fiscal no Brasil. Então, constitucionalmente falando, está lá explicitamente. Não é o mesmo caso, porque no governo Bolsonaro o Congresso não se meteu. Neste caso, o Congresso exerceu o poder dele. Então, se o ministro Alexandre de Moraes der a liminar, e der também depois no mérito, eles acharem, né, que o governo Lula tem razão, gente, acabou, de verdade. Não é aquele avizinho, mas não teremos mais nada. Né, não teremos mais nada. Então, o que o ministro Gilmar Mendes está fazendo é preparando o terreno, essa é uma pergunta, né, porque qual que é o sintoma, o ministro? Ele quer falar daquela bobagem que ele fica falando de semipresidencialismo, aquelas coisas que ele está falando já faz muito tempo, não é de agora, né? Então, a gente está de mãos atadas, né? Enquanto a pressão está sendo gigantesca, e nós tivemos, então, hoje também, algumas associações entraram na justiça para pleitear que mantenha a decisão do Congresso Nacional, entraram como amicus curiae, porque disseram que se esse imposto for majorado na situação atual do Brasil, irão quebrar, né? Agora vamos ver aí o que será que o ministro Alexandre de Moraes fará. O tema mais sério de hoje no Fórum Jurídico de Lisboa, promovido pelo Instituto do ministro Gilmar Mendes. Os ministros do Supremo hoje fizeram críticas contundentes à internet e, todo ano acontece lá, fazem propostas de mudanças do sistema político do Brasil. Teve um ano lá que eles disseram que o Supremo era o poder moderador, né? No outro, o Supremo era o editor da nação. E agora o Supremo quer colaborar para o semipresidencialismo. Mas vamos começar pelo Flávio Dino, que ele classificou a internet como espaço de guerra, beligerância e extermínio. O ministro disse que o ambiente digital se transformou em um espaço de confronto. Flávio Dino afirmou que a rede não é espaço de celebração da diferença, porque só monetiza assim, na base da pancada. Gilmar Mendes foi mais fundo. Ele sugeriu que o Brasil precisa adotar o semipresidencialismo diante do vulto do poder do Congresso. Gilmar disse que o Brasil vive um parlamentarismo desorganizado na relação executivo-legislativo. Tanto Flávio Dino, que foi senador eleito, foi ministro da Justiça e depois ministro do Supremo, segundo Lula, o primeiro comunista que ele pôde indicar para o Supremo. Ele e Gilmar Mendes se alinharam na proposta do semipresidencialismo, em falas que eram, com certeza, coordenadas. Os ministros citaram a fragmentação política e a judicialização excessiva como causas da crise brasileira. Gilmar, inclusive, declarou que ameaças ou especulações não nos amedrontam. Sim, e esse recado de Gilmar Mendes foi para ninguém menos que Donald Trump e seu secretário de Estado norte-americano, e também para Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, ou para Paulo Figueiredo e tantos outros que também estão lá
todo dia lembrando que pode ter lei Magnitsky aprovada para funcionar e ser aplicada no Brasil. Eu vou pedir uma análise detalhada de cada um de vocês sobre essas falas e sobre as perspectivas da gente ter um semipresidencialismo no Brasil, começando pelo meu muso André Marcília. Olha, Serrão, eu queria pensar essa fala do Dino, que eu tenho dito que as falas do Dino estão cada vez mais rocambolescas, né? Sem qualquer trocadilho aqui. O que a gente tem dificuldade de entender o que ele quer dizer, e isso vem dificultando bastante. Ele fala sobre a questão das redes, e ele pega, e esse é o aspecto que eu acho crucial. Ele diz assim: as redes sociais, elas hoje, funcionam com uma lógica perversa, que é a do algoritmo ser capaz de projetar apenas coisas ruins. Então, o que é ruim, o que é tragédia, isso alimenta o algoritmo. E aí ele vem, né? Então, os imperialistas dos Estados Unidos, os donos das plataformas, ganham dinheiro com isso. O Dino, ele esquece que toda a imprensa sempre funcionou assim. Se você pega os livros clássicos, por exemplo, vá ler, Dino, leia um pouco. Eu sei que você não gosta de livro, porque você gosta de censurar livro, mas antes de o censurar, leia os livros. Vá ler, por exemplo, Walter Lippmann, o livro Opinião Pública de 32, 36, que ele publicou. Lá ele já dizia que a imprensa, ela vive de tragédia, isso é humano, isso é nosso. É claro que se a imprensa quer vender, vai vender o quê? Vai vender tragédia, todo jornal funciona assim. Mas quando eles imputam isso às plataformas, eles justificam a mão bruta em relação a elas. Então, todas essas falas dos ministros sobre ativismo, sobre redes sociais, é tudo bobagem. É tudo conceitualmente zero, é tudo inválido, é tudo mal feito, é tudo chinfrim, é argumentos chinfrinhos dos ministros a respeito de tudo o que eles dizem lá, infelizmente. Infelizmente, porque isso mostra um nível intelectual muito baixo dos ministros, com exceção do ministro Mendonça, que, embora tenha feito uma fala boa, não devia estar lá, devia estar aqui, dizendo não para essa ida. Agora, sobre rapidamente essa questão do semipresidencialismo, veja, o ministro Gilmar Mendes não tem que falar nada sobre isso, isso não é da conta dele, isso é da conta do Congresso. Quem tem que se meter em qual é o sistema adequado não é o STF. O STF não tem que decidir sobre isso, não tem que opinar sobre isso, até porque se o Congresso em algum momento resolver tomar essa frente, eles podem ter de julgar isso. Então, mais uma vez, a gente tem aqui, se isso é bom, se isso é ruim, não é da conta deles, eles que deixem isso ser tocado pelo Congresso e fiquem na deles, que é muito simples, é julgar. Não em Portugal, é ficar aqui dentro do gabinete, não é evento, não é cantando, é aqui dentro do gabinete e tocando os processos que estão com eles e não as questões que estão em pauta ou sendo debatidas no Brasil. Fabiana Barroso, o MC Serrão só vai trabalhar amanhã, mas eu pergunto para você já na lata, papo reto, que parada é essa de semipresidencialismo? Cola na grade, então, Serrão, que a gente vai tentar dar a fita, não é? Gente, é papo realmente de malandro, desculpa, né? Não, desculpa, é de malandro mesmo, porque nós somos os manés. Eu me sinto realmente muito mané e tenho honra de ser mané quando é comparado com esses malacos aí. Bom, esse papo de semipresidencialismo, lembra-se que no governo Bolsonaro passaram também nesse mesmo fórum de Lisboa, eles achavam que estavam ali, né, isolados do mundo, é só Lisboa, não é nenhum lugar muito assim escondido, não. Né, eles estavam ali e eles já falavam disso, até chamavam o presidente Bolsonaro de rainha da Inglaterra na época. E fizeram isso. Me lembra até do Maia também vir com esse papo tudo casadinho. Só como disse aqui o seu muso, o Serrão, doutor André Marcília, não tem como você discutir isso lá fora. As tendências, então, de regimes políticos onde o Brasil vai adotar é discutido lá fora. Então, pera um pouquinho. Então, se eu tenho isso abertamente sendo discutido em outro país, é democrático? Não é nada contra o Estado Democrático de Direito?
Verdade que fica essa pergunta muito bem falada aqui, porque a gente precisa começar a também mensurar os perigos que tem esse pessoal todo unido ali, né, com o empresariado, que o Barroso também se ofendeu, né, falou, isso é coisa de gente que não gosta do empreendedorismo, umas coisas bizarras assim, não tem nada a ver, né, a gente só não quer as partes, né, se falando e combinando coisas fora do Brasil principalmente. Mas essa questão não se resolve assim. O Brasil precisa de uma reforma política profunda, inclusive do regime político. Há quem peça, por exemplo, o deputado Luiz Felipe Holanda de Bragança tem a proposta de uma nova constituinte. E nós, em um dado momento, precisaremos falar disso seriamente. É numa nova constituinte que talvez a gente se defina como um país. Porque essa Constituição de 1988, além dela estar completamente emendada, remendada, os artigos, principalmente em relação ao artigo 5º, que tem todos aqueles direitos, né, que são puro blá blá blá. O brasileiro já entende de uma forma bem diferenciada. E a gente não está mais também com resquícios de ditadura militar, né? A gente precisa evoluir, essa questão precisa mudar inteira. A gente tem um Código Penal de 1940, tudo precisa ser. Então, eu acho até bonitinho. Os ministros, quando eles vão defender, eles falam, olha, mas a legislação, né, o Marco Civil da Internet está tão antigo, é de 2014. Para quem tem um Código Penal de 1940, uma Constituição Federal de 1988, que já não é nem mais o que era na essência, Constituição Cidadã, gente. Tudo que a gente vê é não privilegiar o cidadão. E essa história de semipresidencialismo é porque o Gilmar tem, né, assim, muita vontade, né, de realmente governar. Mas eu não sei por que ele está falando isso, porque eu já acho, eu tenho a sensação, mas é só a sensação, que ele já governa. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.